Olá, alunos! Bem-vindos à aula de hoje, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje o nosso assunto será o tipo textual narração. Então a gente inicia com aquela pergunta básica: o que é narração? Você sabe o que é narração? É aquele livro que você tem em casa de Percy Jackson, de Harry Potter, ou qualquer outra história de personagens que você gosta. Isso é narração? Então, para iniciar, nós temos alguns exemplos, algumas capas de livros aqui. Temos Harry Potter, Percy Jackson, O Pequeno Príncipe, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é um clássico da literatura brasileira. Então, o que esses 4 livros com histórias diferentes eles têm em comum? Todos eles são textos narrativos. O primeiro exemplo, nós temos uma pequena fábula, né, que está intitulada A Rã e o Boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois, repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Então, esse texto, o que marca nesse texto que nós podemos perceber que se trata de uma narração? Nós temos alguns elementos. Por exemplo, estava, uma rã estava. Isso já mostra uma característica do narrador. Alguém está contando essa história. Então, quando ele diz, uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja, ele está descrevendo uma situação. E nós temos uma marcação da fala de personagem através do travessão, né? Quem é maior agora? Tem um travessão antes dessa frase mostrando que é uma fala de uma personagem. Então, primeiro vamos relembrar o que é tipo textual. Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injutivo. Então, hoje nós iremos focar apenas no texto narrativo. O texto narrativo, ele se propõe a relatar acontecimentos e situações verídicos ou fictícios. Para apresentar a história, o tipo utiliza personagens de determinado tempo e espaço, que são os atores dos fatos. Muitos gêneros utilizam a tipologia narrativa para diferentes propósitos. Assim, os textos apresentam diferentes formas de mobilizar os elementos da narrativa. E então nós temos uns exemplos de textos narrativos, que são notícia, biografia, autobiografia, conto, romance, filme, teatro, novela, parábola, mito, lenda, anedota, piada e fofoca, mas existem outros também, como nós acabamos de ver o exemplo de uma fábula. Então nós vamos para a estrutura da narrativa: uma apresentação, que é a introdução daquela história; o desenvolvimento, que é todo o desenrolar daqueles acontecimentos; o clímax, que é uma parte da história em que é mais emocionante, onde a coisa assim tá mais intensa; e o desfecho, que é a conclusão daquela história. Os elementos da narrativa, como nós já vimos, o narrador e o personagem, né? Mas também o enredo, que é a narrativa em si, a trama, o desenrolar daqueles acontecimentos. O tempo, a gente vai conseguir observar uma marcação dentro da narrativa, data, um momento específico, naquele verão, então já está marcando o tempo. O espaço, que é o local onde a história está se desenvolvendo. Os tipos de narrador, nós temos o personagem, o observador e o onisciente. O personagem, ele conta a história em primeira pessoa. Ele é um personagem, participa daquela história. O observador narra em terceira pessoa. Ele conhece os fatos, mas ele não está participando ali da história. E o onisciente conhece todos os personagens e a trama. A história ela é narrada em terceira pessoa,
mas quando apresenta os pensamentos dos personagens, ele narra em primeira pessoa. Os tipos de discursos narrativos, nós temos o direto, o indireto e o indireto livre. No direto, a própria personagem fala. No indireto, nós temos o narrador, ele interfere na fala da personagem. Ele é narrado em terceira pessoa. E o indireto livre tem intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, é como se fosse uma fusão do discurso direto com o indireto. Vamos observar dois exercícios. O exercício 1, eu vou dar um tempinho enquanto vocês leem e respondem. E então, qual alternativa vocês marcaram? Vamos ver a resposta correta. Letra C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. Ou seja, o narrador no texto apresentado, ele tem o papel de ser um espectador e relatar tudo de forma jornalística, narrando os fatos de acordo com a visão de alguns personagens, narrando o local, data e hora. Vamos para o segundo exercício. E então, qual alternativa vocês marcaram? A resposta é a letra E, o modo. A gente pode perceber que na narrativa não é mencionado em momento algum dados sobre o modo com que determinada situação aconteceu. E por isso a gente compreende que a resposta certa seja o modo. É mencionado os aspectos relacionados com o lugar e também menção aos personagens. E é isto. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham conseguido compreender o nosso assunto e até a próxima aula.